Aí eu pensei, graças a Deus, que de vez em quando o baú é aberto e saem umas pérolas dessa, né? Meu tempo de conversão, que a gente cantava. Ô, gente, me desculpe os jovens, mas para mim não tem coisa melhor do que esse tipo de hino, hino da harpa, é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pela tua bondade, pela tua fidelidade. Glória a Deus pelo amor do Senhor que tem nos cercado. Glória a Deus pelos livramentos que eu tenho certeza que você pode perceber a cada dia da sua vida. Glória a Deus, não é? Cada dia nesse mundo tão mal, nesse mundo que, né, são acidentes de trânsito, nesse mundo que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Mais uma semana que nós vencemos, porque Cristo esteve à nossa frente. Porque nós não vencemos sozinhos, não é pela força do nosso braço, mas é porque o Senhor está conosco, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E hoje nós vamos continuar, né, e com muito temor mesmo, a gente vai continuar essa série, né, Pecados Digitais. Quem tem sido edificado nessa? Quem tem sido confrontado? Sai daqui e fala assim, nó, aquilo ali foi para mim, né? E realmente, assim, se a gente não vigiar, irmão, se a gente não estiver sempre batendo na tecla da pregação, se a gente não estiver sendo despertados pela palavra, como diz o pastor Glaico, a gente vai para o automático e está tudo bem, né? Porque a gente é realmente levado, né? As coisas acontecem e a gente vai sendo levado. E eu quero, o texto que eu vou basear, porque não é uma pregação expositiva, eu vou basear num versículo só, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira parte, não vos conformeis, não se moldem, né, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senhor, essa é a tua palavra, e mais uma vez, ó Pai, nós nos prostramos diante de ti, nos colocamos, ó Deus, a nossa mente e coração abertos para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Pai, que nós sejamos realmente levados, ó Deus, ao entendimento. Que nós sejamos, ó Deus, mais uma vez, Pai, confrontados, exortados, admoestados. Pai, faça conosco o teu querer. Porque nós queremos, sim, Senhor, conhecer a tua vontade, viver pela tua vontade, sermos guiados pela tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente, Pai, nunca se encontre cauterizada, nunca se encontre fechada, nunca se encontre, ó Deus, engessada, Pai, mas que ela seja sempre aberta pelo Teu Espírito, para que nós possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se você tem percebido como tem sido intenso esses momentos de ministração sobre pecados digitais. Outro dia, eu comentando com uma amiga que da minha igreja estava fazendo essa série, ela falou assim, mas que coisa esquisita falar sobre coisa digital em cima do púlpito. Eu falei, mas esquisito, você precisa de ver o que está acontecendo lá. Então, realmente, é aquilo que eu acabei de falar. Muitas vezes a gente acha natural e as coisas vão acontecendo ao nosso redor, né? Eu me lembro que quando lançaram o micro-ondas, né, porque eu sou dessa época ainda que teve o lançamento do micro-ondas, a geração de agora já sabe o que é micro-ondas, já nasce com micro-ondas, menino de 3 anos já faz pipoca com micro-ondas, né? Mas eu me lembro que meu pai virou para mim e falou, você não pode comprar isso não, porque isso dá câncer. Eu falei, pai, pode até dar, mas é tão rápido, eu vou comprar sim, né? Aí eu fiz como é que chama? Um consórcio pela Sharp. Naquela época era consórcio, irmãos. Fiz um consórcio pela Sharp e comprei meu micro-ondas. E hoje é tão natural, né, micro-ondas, né? Hoje é fryer natural. São coisas que a gente vai dando espaço na nossa vida. E glória a Deus, porque ajuda muito, né? Agora, minha próxima aquisição vai ser uma máquina de pão. Vai ser, vai. Tá barateou, agora eu vou comprar. Amém? Mas eu queria conversar com você hoje, porque é o seguinte, o meu tema hoje, nós vamos falar sobre a pornografia.
Nós vamos falar sobre as curtidas, sobre os comentários que se vê na internet a respeito desse tema. E uma coisa o Senhor me fez lembrar de um filme que eu assisti há algum tempo, e se você não assistiu, eu gostaria de recomendá-lo, né, principalmente para os casais. Quem já assistiu Prova de Fogo? Alguns aqui já assistiram. Quem não assistiu, por favor, assista. Porque esse filme ele fala sobre um casamento fracassado, destruído, onde o marido não olhava para a mulher, mulher não olhava para o marido, né? Duas pessoas que conheciam, que frequentavam a igreja, mas que, eu não vou me ater muito aos detalhes, mas aconteceu que ficou tão frio, tão horroroso, que o pedido de divórcio até partiu da esposa. Mas o que me chama a atenção nesse filme, o que me fez lembrar desse filme, foi que o esposo, o Caleb, olha o nome do cidadão, Caleb, ele tinha um vício em pornografia digital. E isso o afastou totalmente da sua esposa, né? Porque ele era feliz sozinho, né? Então, gostaria de até indicar esse filme aí para os casais, né? Tem muita coisa boa nesse filme. Então, nesses dias, como eu disse, nós estamos sendo ministrados aí com esse tema de pecados digitais. E não sei quanto a você, mas para mim foram ministrações fortes. Não é palavra forte, não. Ministração forte, tá? Direcionada, com apontamentos graves. Uma exortação para nós, para uma igreja, e que ensinos que nós devemos levar muito a sério, mas muito a sério mesmo, irmãos. Porque a era digital, ela pode promover tanto bem como mal. Mas o crente, ele deve caminhar, e a gente está careca de saber disso, mas a gente, às vezes, coloca no conforto, né, da luz amarela, mas o crente ele deve caminhar na luz. E isso deve significar que os nossos olhos devem estar abertos a tudo o que acontece ao nosso redor. E isso, meus irmãos, inclui algo muito precioso, que muitas pessoas, na época que as pessoas mais antigas se convertiam, a igreja antigamente, eu não sei se você se lembra, eu não era da minha época mesmo, não, mas assim, era a época bem atrás, que quem era crente era chamado de ignorante. Eram aquelas pessoas que não tinham conhecimento, eram as pessoas assim, sabe, mais simples. Então as pessoas falavam isso, mas hoje não, hoje nós sabemos de muitas coisas e nós devemos andar na luz. E uma coisa que deve estar na vida do crente é que o crente ele deve pensar, ele deve entender, e o crente deve ter um pensamento crítico. Acima de tudo, um pensamento crítico. Ou seja, tudo que a gente faz, tudo que a gente ouve, tudo que a gente toma conhecimento, deve passar, a gente deve trazer para o exame das Escrituras. Tudo que a gente ouve falar, a gente deve prestar atenção e ver se condiz com aquilo que eu e você cremos. Porque ideias aparecem todos os dias, notícias aparecem todos os dias, livros são lançados todos os dias. Mas a gente tem que passar pelo crivo das Escrituras. E a gente deve pensar em tudo isso, a gente deve ter uma cabeça crítica, deve examinar todas as coisas. Nós devemos sempre fazer, quando a gente abre o celular, geralmente é mais o celular, a gente deve pensar, será que essa página que eu estou olhando pode afetar a minha vida espiritual? Será que essa página que eu estou olhando, será que ela está afetando a minha conduta? Será que essa página está me ensinando coisas que não condizem com aquilo que eu creio e que é aquilo que a Bíblia ensina? E como eu disse, eu vou abordar 3 situações bem comuns nas redes sociais, e é interessante que elas estão bem interligadas. Mas muitos crentes estão sendo atraídos e feitos escravos deles. Por quê? Porque nessas páginas, elas afloram os desejos carnais.
Elas afloram o que há de pior, o velho homem. Em nenhum momento são compatíveis com a identidade de um nascido de novo. Porque é isso que nós somos, nascidos de novo. Nós somos novas criaturas. Nós somos, como foi dito aqui, filhos do Deus Altíssimo. E isso tem que fazer a diferença. Se eu sou filha de Deus, eu tenho que fazer a diferença. E nós vemos a pornografia como algo abundante nas redes sociais. E é algo que a gente sabe porque é abundante, porque milhões e milhões e milhões de dólares são gerados por causa dessas coisas. Então, quando a gente vê essas páginas, e quando abre-se essas páginas, a gente vê o espaço ali de curtidas e comentários que ficam à disposição de quem está vendo. Sim ou não? Né? E aí, o que a gente vê? A gente vê os comentários, e os comentários são abundantes. Esses comentários enchem as caixas lá. As curtidas, então, muito mais. E o pior, muitos crentes, achando que estão sobre segredo, sob sigilo, né, fazendo no oculto, estão lá também fazendo seus comentários e se afogando nos prazeres carnais. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você pode até entrar com outro nome, mas o Deus que tudo vê, está vendo. Porque você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu colega, você pode esconder do seu amigo cristão, mas o Deus que tudo vê, está vendo. Amém? Amém, irmãos? Então, eu não vou usar aqui o termo pornografia, não. Vou usar um termo mais abrangente. Muito mais abrangente, é muito mais utilizado na Bíblia, que se chama imoralidade sexual. E gente, a imoralidade sexual, ela é demonstrada nas redes de uma maneira, de várias formas. Né? E é um problema. Porque o que acontece? As pessoas são atraídas. E o pior, quando a gente, às vezes, percebe um amigo, às vezes um irmão em Cristo, que está atraído por isso, a pessoa não quer admitir. O vício nunca é facilmente admitido. O pecado nunca é facilmente admitido. E essa imoralidade sexual, ela tem atraído muitos crentes. Param diante da tela, e aí, diante da tela, aparecem aquelas imagens eróticas, sensualidade, coisas de duplo sentido, e aí vão dominando a mente, e a mente vai ficando cada vez mais dominada com aquilo, e o problema é que muitos não têm a real dimensão do que é o domínio da imoralidade sexual, o que faz na minha mente e na sua mente. É muito mais grave do que você pensa. É muito mais grave do que a gente imagina. Irmãos, e aí eu fico vendo, né? Quando as pessoas, e às vezes eu vejo isso em casal, né? Quando às vezes a esposa, eu e meu marido, assim, eu tenho total liberdade, e eu acho que marido e mulher têm que compartilhar a senha de celular, amém, irmãos? Porque esse negócio, você não pode abrir meu celular, não pode o quê? Por quê? Como assim? Se eu sou uma só carne com você, também tem que ser uma no seu celular. Amém, irmãos? E aí, o que acontece? Às vezes a esposa ali, às vezes quer pegar um recado, às vezes o celular dela descarregou, ela quer pegar uma receita, quer conversar, bater um papo com a amiga, pega o celular do marido. Aí, o que acontece? A primeira página que aparece é o quê? Imoralidade sexual. Aí você já viu, né? Como é que o negócio fica. Aí a mulher vira para o marido e fala assim, mas peraí, que negócio é esse aqui? O que está acontecendo aqui? Por que você está vendo isso aqui? Aí a clássica, né? A clássica, desculpa, eu não sei por que esse negócio está aparecendo no meu celular. Mas eu quero falar para você hoje, irmão. E quero falar para você hoje, irmã. Para te livrar da mentira. Tá? Para você não falar que não sabe. Sabe sim, porque o algoritmo, ele lê o que a gente está vendo.
E aí, se aquilo é interessante para você, o celular, o algoritmo vai colocar para você. Então, se você já usava aquela desculpa, sinto muito, tiver briga, depois chama o pastor Glad para ir na sua casa resolver, porque é isso que acontece. Vocês estão entendendo? Porque, infelizmente, é isso aqui, irmãos. O algoritmo, ele lê o seu interesse. Como diz outro dia, a menina falou comigo, eu falei assim, mas não é possível, será que o celular está ouvindo o que a gente está falando? Eu estava procurando uma panela de pressão, agora encheu de panela de pressão. O algoritmo, ele sabe qual que é o seu interesse, e aí ele vai encher de imagens, vai colocar imagens, vai colocar tudo aquilo que você quer ver. Então, irmãos, eu não frequentei escola bíblica dominical, porque quando eu converti, eu já era mais velho, mas meus meninos frequentaram, e tinha um corinho que falava, cuidado o olhinho no que vê. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com a página que você está parando para olhar. Cuidado, porque tudo é imagens. Imagens. Janelas que vão se abrindo para que você se perca. Vão se descortinando coisas. E, às vezes, você até não está muito interessado, mas a coisa ela é um chamarisco. Então, cuidado, irmãos. As redes sociais, quando elas não são usadas de maneira correta, elas vão despertar em cada um de nós concupiscência da carne e dos olhos. E a concupiscência da carne, ela inclui todas as formas de pensamentos carnais, religiosidade e perversão. Quando os nossos olhos se enchem daquilo que alegra a nossa carne, aquilo ali, filho, é tobogã de gilete, você só vai descendo. E desce mesmo. Porque você vê um, você quer ver dois, você quer ver três, você quer ver quatro. Vou confessar um pecado aqui de púlpito. Eu sou uma pessoa que eu não posso jogar. Eu não posso jogar, sabia, pastor Glad? Não posso. Porque se eu fizer um jogo, eu jogo dinheiro toda a minha lavanderia. Então, o que eu faço? Eu fujo de qualquer espécie de jogo. E é isso que a gente tem que fazer em relação ao pecado e às nossas fraquezas. A gente tem que fugir. Não foi isso que José fez? Fugiu. Você acha que ele era tão forte assim? Ele sabia que se ele parasse mais 2 minutos lá, não sabia o que ia acontecer? Porque homem é homem. Mas ele correu. E a gente tem que fugir. Fugir daquilo que é a nossa fraqueza. 1 João 2,16, por favor, coloca para mim. João 2,16. Então, vamos lá. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do quem? De onde? Do mundo. Do mundo, meus irmãos. O efeito que essas práticas causam na igreja e nas famílias é devastador. É devastador, meus irmãos. Quando um crente se presta, né, a visualizar, curtir ou comentar imoralidade sexual, ele não dá brecha. Ele não dá brecha. Ele escancara a porta para que todo o mal entre na casa dele, na vida dele, nas coisas dele. E ele abre porta para a lascívia. E ele vai ficando dependente. E cada vez ele quer mais, e consequentemente, porque algo que acontece quando a gente está no erro, eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, a primeira coisa que acontece quando o pecado começa na nossa vida, é simplesmente a gente vai ficando frio. A gente não quer orar, a gente não quer buscar, a gente não quer ir para a igreja, e principalmente a gente não tem medo de ser confrontado. Confrontado. Meus irmãos, quando a imoralidade sexual entra para dentro de casa, para dentro da família, no casamento, irmãos, é a coisa mais terrível. A mente fica distorcida. Principalmente, aí eu vou dizer, porque é muito raro na mulher, tá? É muito raro na mulher, mas é o homem, porque o homem é mais por imagem. E aí a mente distorcida do homem, ela alimenta a luxúria. E aí o que acontece? O certo e o errado se torna relativo. E aí o que foi feito para ser uma bênção, sabe o que acontece?
torna-se objeto de desejos libidinosos, ruins, pervertidos. E aí, ao invés do respeito, ao desrespeito, ao invés do carinho, do cuidado, a libertinagem, pedidos obscenos. É isso que acontece quando a imoralidade sexual entra para dentro do casamento. E há uma conformidade, né, com o sistema falido no mundo, e a pessoa se acostuma com as coisas, ela vai totalmente contra o que nós lemos em Romanos 12. A pessoa se molda, se deixa levar, sabe? Eu estou tomando muito cuidado, porque eu gostaria de falar umas coisas aqui, mas eu não posso, mas eu vou te falar uma coisa. Tem muito crente visitando lojas que não deveria visitar. Tem muito crente querendo introduzir coisas na intimidade que não deveria ter. Por causa de quê? Por causa da imoralidade sexual. E Paulo, quando ele fala lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, ele está nos exortando. Por quê? Por quê? Por que Paulo está falando isso, meu irmão? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é trevas. O mundo é perdição. O mundo é mau. O mundo não tem nada para um crente nascido de novo. Não oferece nada. Nada, 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 nada. E Paulo pede a renovação do nosso entendimento. Sabe por que Paulo pede uma renovação do nosso entendimento, uma mente renovada? Porque uma mente renovada, ela não cai nessas besteiras, ela não entra nessas asneiras. Uma mente renovada, ela busca o enchimento do Espírito Santo. Uma mente renovada, ela busca intimidade com Deus. Uma mente renovada tem temor do poder e da grandeza e da santidade de Deus na vida dele. Por isso que a gente tem que pensar. Uma pessoa que uma mente renovada, ela não se submete a essas práticas. Meus irmãos, você tem esperança no Senhor? Você tem esperança que Ele vai voltar e vai buscar uma igreja? Então, deixa eu te falar, você precisa se purificar e você precisa se santificar. Porque o nosso Deus é santo. Ele é santo. Sabe, a Bíblia, ela trata o pecado como prática escravizante. Todo pecado escraviza. Já notou isso? Todo pecado escraviza. Provérbios 5:22, por favor. Todo pecado te prende. Todo pecado te detém. E Provérbios 5:22 vai falar. Vamos lá. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nossa, mas eu vim na igreja para ouvir essas coisas, é para ouvir mesmo, sabe por quê? Porque aqui o Senhor fala através da sua palavra. É para isso que temos que congregar, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Meus irmãos, imoralidade sexual, ela gera euforia na carne, ela gera sensação de prazer, mas ela leva à morte. Mata a intimidade do casal. O que tem de casal morto? O que tem de casal que hoje já não tem mais intimidade, não tem prazer mais um no outro, por causa dessas coisas. Mata a conduta. Como pais, você sabia disso? Que a imoralidade, ela mata a sua conduta como pais. Porque, na realidade, quando nós estamos em pecado, o pecado nos faz frear a disciplina em nossos filhos por causa da nossa culpa. Aleluia. Meus irmãos, mata a vontade de buscar o Senhor, de congregar, de adorar. Porque a palavra de Deus é espada. A palavra de Deus confronta. Irmão, há nesse pecado um mundo de fantasias. A imoralidade sexual, principalmente nas redes, ela é um mundo de fantasia. O outro é perfeito. Fisicamente perfeito.
A mulher da rede social, ela não tem ruga, ela não tem mancha na pele, ela não tem estria. Isso aí é terrível. O homem é daquele jeito, que eu nem sei como é que a pessoa hoje acha bonito, porque está tão difícil hoje. Né? Porque antigamente o homem era homem, né? Macho alfa. Hoje não, aquelas coisinhas bonitinhas, tudo lisinha, sabe como é que é? Coisa é ridículo. É ridículo. Então é o seguinte, mas nesse pecado de fantasia, o outro é perfeitamente, fisicamente perfeito. Ele está sempre pronto, tudo é permitido, não há limites para a luxúria. Mas aí eu te pergunto, isso se emparelha com a Bíblia? Isso está de acordo com a palavra de Deus? Isso está? Porque pelo que eu sei, a palavra de Deus fala que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e não coloca nada além disso. É sua esposa. Alegre-se com a mulher da sua mocidade. Sim ou não? Hoje, quando você fala que você vai fazer 30 anos de casado, a pessoa, nossa, como que você conseguiu? Ai, misericórdia, porque no meu casamento, primeiramente, quem reina é o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, tudo é permitido mesmo. Está realmente emparelhado com a Bíblia? Por exemplo, está de acordo com Colossenses 3,5? Vamos lá. Será que isso aí, essa luxúria aí, está de acordo com Colossenses 3,5? O que Colossenses 3,5 fala? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que faz para morrer? Prostituição, o que mais? Impureza, o que mais? Paixão lasciva, desejo do maligno e avareza, que é a idolatria. Sabe o que está acontecendo aqui? Olha o que a palavra está mandando fazer. Faça morrer isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Não anda com isso nas suas costas. Não anda com isso na sua mente. Irmãos, imoralidade sexual não é divertimento. É pecado. É pecado. Curtir essas porcarias é pecado. Comentar é pecado. É obra da carne. Está lá em Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Imoralidade sexual está aí. Vamos lá. E a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer a vontade de Deus. Amém? Amém, irmãs? Nós temos que fazer a vontade do Pai, não satisfazer a nossa carne. 1 Tessalonicenses 4,3. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Olha lá. Porque essa é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, irmãos? Fala bem alto, como crente. Qual que é a vontade de Deus? Amém? A nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição. A vontade de Deus é que nós nos tornemos santos. A vontade de Deus é que nós sejamos imitadores de Cristo. A vontade de Deus é que nós andemos pela palavra. A vontade de Deus é que o Espírito Santo domine o nosso coração, a nossa mente, o nosso andar, o nosso agir, o nosso falar. Imoralidade sexual entra dentro da igreja. E eu quero estreitar mais ainda, Efésios 5,3. Olha lá. Mas a impudícia, na outra tradição que fala, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual. Ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Ou seja, não deveria nem estar havendo pregação aqui, os crentes deviam estar em santidade. Está entendendo? Não deveria nem estar havendo isso, mas por que há isso? Porque o Espírito Santo trabalhou no coração do pastor líder da igreja, e ele percebeu que isso aí está entrando. Show, demônio das nossas vidas, isso da minha vida não vai caber, da sua vida também não, em nome de Jesus. Que nem se nomeie, que nós nem pensemos nisso, que isso não deve ser creditado a nenhum nascido de novo. O nascido de novo tem que caminhar.
É em pastos verdejantes. É ser guiado às águas de descanso. O nascido de novo, ele teme ao Senhor. Então, irmãos, não tratar o pecado como algo sério é, no mínimo, uma inconsequência. Sabe? O pecado ele tem que ser tratado como algo sério. Sabe, irmãos, às vezes a gente fala assim, quantas vezes, né, meu pai, na época eu era católica, meu pai fazia aquelas fogueiras lá, né, na época de São João, papai falava assim, cuidado, não chega perto de fogo, porque realmente, se você chegar, você vai se arrepender. E a gente não chegava. E hoje, muito mais sério que é o pecado, a gente vive na berlinda. Vive na berlinda. Meus irmãos, a coisa está muito feia. Crentes curtindo essas imoralidades, essas páginas ridículas. Às vezes você conversa com um crente, ele não sabe onde é que está a carta de Paulo aos Efésios, mas ele sabe quem é que foi a ex-namorada daquele jogador lá, Vini Júnior. Buscai as coisas lá do alto, irmãos, não as notícias da internet. Então, aí falei. E aí você me pergunta, eu não sei se você está assim, mas você me pergunta, como é que eu posso deixar essas práticas? Como que eu posso deixar tudo aquilo que já foi ministrado aqui, isolamento social, promoção do ego, imoralidade sexual? Como que eu vou aprender a filtrar isso da minha vida? Como que eu vou sair dessas coisas? Meus irmãos, eu não sou tola. Rede social é um caminho sem volta. Isso aí vai continuar crescendo, vai continuar aprimorando. Até um pouco tempo atrás, a gente não sabia nada de IA. Hoje, IA, até os meninos já estão sabendo. Né? Tem, cada dia inventa mais alguma coisa para IA fazer, porque daqui a pouco a gente não vai fazer mais nada. A IA vai fazer tudo. Né? Então, assim, vai continuar crescendo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Nós fomos iluminados por Cristo. E a presença do Espírito Santo, ela tem que ser o antídoto contra essas coisas da nossa vida. Você entendeu? Somos separados, amém, irmãos? Nós somos separados, amém, irmãos? Porque a igreja do Senhor, ela tem que ser separada. A igreja do Senhor, ela não pode se misturar. Água e óleo não se mistura. A igreja do Senhor tem que se vestir como a igreja do Senhor, tem que andar como a igreja do Senhor, tem que falar como a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Esse negócio de a gente não saber quem é quem não dá, não. Nós fomos marcados, comprados. O preço foi alto, muito alto para você. Sabe, antigamente tinha um ditado que falava assim, não dê de graça, não dê barato o que você tem de caro. E tem muita gente barateando a salvação, desprezando a salvação. Cuidado. Então, o amigo aqui do Fabrício, João Calvino, ele falou o seguinte, que a pureza sexual faz parte da santificação. E é verdade. Se a gente pensa, a gente tem que se santificar em todas as áreas, mas é uma área que cai muita gente. Então, a gente tem que falar sobre isso. Nós devemos ter ódio do pecado. Irmão, você já parou para pensar nisso? Porque o crente não pode odiar o irmão, e às vezes odeia, mas não odeia o pecado. É pecado você odiar seu irmão, irmão. Então, nós devemos ter ódio do pecado, o mal que há nele nós devemos odiar, nós temos que caminhar com o entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Meus irmãos, cada vez que uma página dessa é curtida por um nascido de novo, Satanás ganha território. Mas nós podemos sair disso, nós podemos usar as armas poderosas que estão listadas lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Todo o território invadido pelo inimigo, quando nós usamos essas armas, ele é recuperado e o Senhor toma o governo. Você está entendendo isso, irmão? E aí, a pessoa, quando está numa situação dessa, porque o pecado, ele... glória a Deus por isso, né, que ele tem que nos envergonhar. Né? E alguém pode estar perguntando assim, mas como é que eu vou orar? Eu não sou nem digno de abrir minha boca de acordo com aquilo que eu tenho feito. Como é que eu vou comparecer diante de um Deus que é santo? Eu estou dependente, eu estou afundado nessa porcaria.
Eu vejo todo dia, eu vejo de madrugada, eu sei o que está acontecendo em cada área disso, mas eu quero dizer para você que eu tenho uma excelente notícia para você e para mim. Uma notícia que muitas vezes as pessoas não estão entendendo. O sangue de Jesus, o Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Glória a Deus! Aleluia! Porque é isso que o Senhor faz. Isso é uma excelente notícia, meu irmão. Amém? Meus irmãos, que nós tenhamos verdadeiro interesse em abandonar o pecado. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça. Confie na misericórdia de Deus e caminhe dentro da palavra de Deus. Sozinho você não consegue. Porque muita gente fala assim, eu vou abandonar isso sozinho. Sozinho você não consegue, você precisa de Deus. Se necessário também, você pode pedir ajuda. A uma pessoa séria, um crente sincero. Você pode compartilhar com ele a sua fraqueza. Você pode orar com ele, pedir oração, pedir ajuda. E às vezes a gente tem que ir para uma coisa ainda mais drástica. Às vezes a gente tem que apagar um pouco as redes sociais por um tempo. E nesse tempo em que a rede social não é utilizada, apegue-se mais à leitura da palavra, à meditação na palavra, mais dedicação. Busque também opção para você usufruir desse tempo, porque a rede social é uma coisa, você começa, quando você pensa que não, você está 2 horas lá. Então, você pode buscar opções para preencher o seu tempo, e uma opção excelente, passar mais tempo com a sua família, brincar com os seus filhos, conversar com a sua esposa, aprender uma nova receita de omelete, não sei, mas gasta seu tempo com outra coisa que não seja porcaria. Meus irmãos, mais uma vez eu vou citar alguém que também viveu pela fé, Billy Graham. A pureza não é a ausência da tentação, mas a decisão de honrar a Deus, apesar dela. Nós temos tentações, nós somos tentados. Mulher é tentada, homem é tentado, mas nós vamos honrar a Deus, apesar das nossas tentações. Porque foi o Senhor que nos chamou, foi dito aqui hoje, foi o Senhor que nos tirou do lamaçal do pecado. Isso aí tem que gerar gratidão no nosso coração. Gratidão na nossa vida. Porque antes estávamos mortos nos nossos delitos. Para que voltar? Para que voltar, meu irmão? Para que voltar? Antes você era criatura, agora você é filho. Para que voltar? Antes a nossa boca era podre. Hoje a nossa boca pode glorificar ao Deus Altíssimo. Para que voltar? Para que voltar? Meus irmãos, é muito difícil. Mas o Senhor não falou que seria fácil. Mas Ele falou que estaria conosco. E eu creio que nesta noite o Senhor está falando aos corações aqui. Sabe, falando a cada um de nós, porque ninguém aqui está isento de cair em algum momento. Mas nós sabemos que se nós cairmos, é o Senhor que pode nos levantar, somente Ele, amém, irmãos? Então, que haja mudança nas nossas vidas, que nós possamos perceber essa mudança através da devoção de uma busca de santidade em todas as áreas da nossa vida, porque nós sabemos, irmãos, que aquele que não luta contra o pecado, como diz um pregador, ele já começou a fazer as pazes com ele. E o pecado ele tem que ser o nosso inimigo. O pecado tem que ser alvo do nosso ódio. O pecado tem que ser alvo do nosso desdém. Eu e você, nós fomos chamados para ser santos. Eu e você, nós somos chamados para levar o nome de Cristo. Eu e você, nós fomos santificados. Eu e você temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos conhecidos na glória. Glória a Deus por isso, irmãos. Ai, eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Eu amo porque eu sou conhecida pelo Pai. Amém? O meu nome é levado lá diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, no nome de Jesus, vamos aplicar isso aqui. Vamos fazer uma avaliação cuidadosa das nossas redes sociais.
Vamos promover uma limpeza nas redes. Vamos remover, deixar de seguir alguns perfis. Eu sou como diz, eu já estou assim na velha guarda, e eu não sabia que a gente não podia. Deve ter uns 2 meses, que agora que eu descobri que aqueles 3 pontinhos é para falar se eu não tenho interesse. Ah, meu filho, mas agora o que mais da minha rede social eu não tenho interesse, não tenho interesse, não tenho interesse. Então, você que é da velha guarda, que tem dificuldade, tem 3 pontinhos lá também. É só clicar lá e falar que não tem interesse. Amém, irmãos? Eu quero guardar a minha vida para quando o Senhor voltar, Ele falar, venha cá, serva boa e fiel. Oh, glória a Deus! Eu estou aguardando esse momento. Eu não falo maranata à toa, não. Dia a dia o pecado vem me rodear, mas o Senhor é comigo e eu digo não, pecado, porque o Senhor já me resgatou. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé e vamos orar. Senhor, nosso